Olá, Ana Freia aqui outra vez, e hoje eu tô de volta com a nossa sequência 24 dias, 24 runas, e hoje eu vou falar sobre a runa Eiwas, ou Eihua. E essa runa significa teixo, né? O teixo é uma madeira extremamente resistente, mas também é maleável. Tanto é que era uma madeira bastante utilizada aí para produção de arco, né? Arco e flecha, entre muitas outras coisas aí, onde você precisa de algo que seja forte, porém adaptável. Além disso, muitos autores fazem uma associação dessa runa também com a árvore Yggdrasil, né? O eixo do universo pela mitologia nórdica. E isso acontece porque muitas referências trazem essa árvore como sendo feita, né, de um freixo, mas outras referências diriam que é, na verdade, um teixo, mas que a árvore Yggdrasil seria um teixo. Então, na verdade, quando a gente olha a mitologia, a madeira em si, ela é muito valiosa, né? Ela é vista como um símbolo muito importante. Ela está relacionada ao Yggdrasil, ela está relacionada à criação dos próprios seres humanos que foram moldados a partir de árvores, e as próprias runas eram utilizadas em sua grande maioria gravadas em madeira. E na arte oracular, ela traz uma ideia que é até que bem fácil de entender, que é a ideia da resistência, né? Essa poderia ser, acho que a palavra-chave que mais representa essa runa, que é resistência. Você resistir aos obstáculos, às dificuldades, a toda a porrada que vier, que a vida mandar em cima de você, a partir do momento que você tem um objetivo. Ela é uma runa, de certa forma, bem neutra e algumas vezes difícil você identificar se ela está representando algo positivo ou negativo numa jogada, mas se ela vier representando um obstáculo de fato em uma casa que represente isso, ela pode falar justamente de excesso de resistência, sua ou dos demais. Então, às vezes, você está resistindo demais a uma situação onde você precisaria se adaptar um pouco melhor, que é o outro sentido dela, né? Você ser forte, porém maleável, né? Ter o momento certo ali de você ter jogo de cintura e se adaptar. Mas ela pode indicar que você está tentando chegar em algum lugar, que você está tentando fazer alguma coisa e existe muita resistência externa, às vezes de outras pessoas, e até outras situações que acabam interferindo direto ou indiretamente naquilo que você está fazendo. Quando ela sai numa jogada onde se pergunta sobre amor, ela pode ser uma influência positiva, porque ela mostra, de repente, uma pessoa que está tendo uma dificuldade de se aproximar, de conquistar outra pessoa, de se mostrar, mas ela não desiste, porque ela tem aquele interesse. Mas, por outro lado, por ser uma forma de resistência, às vezes ela pode sair indicando assim, olha, essa pessoa não tá muito aberta pro que você quer, ela tá muito resistente, ela tá muito fechada para isso, às vezes já tem uma outra pessoa, ou às vezes saiu de um relacionamento recentemente e não tá aberta a um novo relacionamento nesse momento. Então, assim, ela sempre vai trazer essa ideia de resistência, mas no que tange as dificuldades, acaba sendo uma influência muito positiva, porque mostra que a pessoa não desiste mediante os desafios. Inclusive, ela orienta isso. Ela pode receber esse significado em todos os contextos, né? Até no trabalho, de repente você tem uma questão ali para resolver, mas você não está afim. Essa runa sai bastante para mostrar, assim, foco, determinação. Então, mesmo que naquele momento seja muito desgastante, a pessoa ter essa resistência, né? De ir atrás dos seus objetivos, porque está visando uma promoção, porque está visando algum tipo de reconhecimento, então acaba sendo uma influência positiva, e o desafio maior que ela traz é justamente isso: resista mediante os obstáculos, tenha um objetivo, tenha fé nesse objetivo, mira e vai. E muitas vezes, dependendo da pergunta feita e dependendo da pergunta da jogada que é feita também, ela pode vir para indicar outra coisa. Ela pode vir para falar assim, olha, seja resistente, não deixa tal pessoa se aproximar, não deixa isso acontecer, se fecha, é como se fosse um escudo, na verdade, né? Da mesma forma que essa runa pode representar aquela flecha, né, que você mira no alvo e vai, ela pode representar um escudo também. Mas ela tem um lado mais complicado aí, que é essa questão dos obstáculos, dela representar um próprio obstáculo em si. Isso pode acontecer na leitura também, dependendo da jogada. Ela vir para representar os obstáculos, fala assim, olha, você vai ter muitas dificuldades, ou existem muitos impedimentos, né? E aí você vai precisar analisar aí a jogada para ver qual que é a orientação para essa pessoa. Se ela deve insistir, ou se ela deve procurar um outro caminho, qual que é a postura que ela precisa ter, né? Quando a gente abre um jogo oracular, com as runas existe o lançamento aleatório, que você joga todas ali, né, e interpreta de acordo com a forma como elas caem, a distância entre uma e outra e tudo mais, ou você tem a questão das mandalas, que acaba sendo uma influência do tarô e é mais fácil
de você interpretar, porque já que cada caso significa uma coisa, né? Então tudo isso vai depender da sua experiência pessoal e tudo mais, e do tipo de jogada que é feita. Mas dependendo da jogada, essa runa pode vir para indicar um obstáculo interno ou externo, algo que vem de você ou da pessoa, ou dependendo da situação ou da pergunta, ela pode representar o que a pessoa deve fazer, qual que é a orientação, aí tudo depende, né? Mas ela vai receber esses significados. E alguns autores ainda trazem um lado mais sombrio dessa runa, na qual ela estaria associada à ideia da morte, né? Dos términos, do fim, ou às vezes até uma morte necessária para uma transformação, né? Um pouquinho associado talvez com aquela ideia da morte do tarô, para quem conhece o tarô, um momento de transmutação, uma morte necessária para que haja um renascimento, uma coisa completamente transformada e diferente. Essa runa pode trazer esse significado também, mesmo porque algumas pessoas, né, por essa associação de Eivor com a árvore Yggdrasil, por consequência, ela também se associa ao sacrifício de Odin, né, na árvore lá, para receber o conhecimento das runas e tudo mais, aquela história toda. Então ela vai trazer essa associação com a morte, motivo pelo qual muitas vezes nas questões profissionais, essa runa pode vir indicando profissões que estejam relacionadas a este sentido. De uma forma mais literal, como um agente funerário, um médico legista e profissões associadas a isso, ou de uma forma mais espiritual, como um guia espiritual, por exemplo, um trabalho mediúnico e coisas, né, nesta linha. Ou pode significar a necessidade de você ocupar uma posição onde você vai precisar ter muito foco, muita determinação naquilo que é feito, naquele tipo de trabalho. Não pode ser uma pessoa acomodada, como um chefe, um líder, enfim, uma coisa nesse sentido. Ou até mesmo trabalhar com medicina alternativa, que traga um pouco também desse lado espiritual e tudo mais. Ela traz um sentimento de ser desafiado, né? Aquela expectativa de será que eu consigo? O que te levaria a, de repente, ter que mudar ou transmutar alguma coisa. Mas muitas vezes essa runa pode aparecer para simplesmente representar uma ameaça, né? Você sentir-se ameaçado, você ter aquela iminência de que pode vir a acontecer alguma coisa que você não quer que aconteça, mas aquilo não se concretizar de fato, ser apenas uma ameaça que não chega nos finalmente, sabe? Então, muitas vezes essa runa vem assim para te dizer, olha, você está se preocupando por antecedência, mesmo porque, por ser uma runa de resistência, apesar de ter toda essa questão de obstáculos, esse lado sombrio, ela vai falar assim, olha, essa pessoa tem total capacidade para passar por isso se ela quiser, é só ela ter foco e determinação. Então, às vezes, essa runa vem assim para mostrar que a pessoa está se preocupando muito, né, com algo que não é concreto ainda, o que ela acha que pode acontecer, que não é hora para ela se preocupar com isso. Na magia, ela é utilizada como uma runa de proteção, da mesma forma que Turisar. Inclusive, ela traz uma coisa de agressividade próxima a Turisar. Ela vai funcionar mais ou menos da mesma maneira. Principalmente porque ela ajuda a atrair essa energia de resistência. Quando a gente tá sentindo que tá deixando a coisa acontecer e não tá conseguindo lutar por aquilo que a gente quer ou que a gente acredita. Trabalhando essa energia magicamente, você consegue atrair esse poder de resistência, mesmo quando pareça que está tudo afundando de uma maneira que você não sabe o que fazer. Essa runa vai trabalhar isso, mesmo porque ela trabalha também uma energia de regeneração, de você se superar. Então, ela vai trabalhar magicamente essas questões, ela vai te ajudar a passar por um momento de dificuldade, ou mesmo para te ajudar a encarar um desafio, mesmo com a ameaça, né, de se prejudicar, de ser pior ainda do que se você não tentar, né? Então, essa runa vai trabalhar nesse sentido. E para o exercício de autoconhecimento de hoje, você vai pensar nessa runa e vai se fazer a seguinte pergunta: até onde eu estou sendo resistente com situações ou até mudanças que, no fundo, eu sei que se acontecerem e forem mudanças bem-sucedidas, vão melhorar e muito a minha vida. Até onde eu estou resistindo a lições que a vida me traz, enfim, até onde eu estou sendo resistente a alguma coisa, ou até resistente a pessoas que tentam se aproximar de mim para me ensinar alguma coisa, onde alguém entrou na sua vida e te chateou de alguma forma, ou te atrapalhou, te prejudicou. Assim, de propósito ou não, tá? Mas simplesmente foi um mal na sua vida. Mas você consegue identificar que ela te trouxe algum tipo de aprendizado? Até onde você consegue ser flexível em relação a isso, apesar de odiar o que aconteceu? Não guardar rancor, né? Não ficar guardando rancor. É aquela coisa, né? Eu me fortaleço com isso, sabe? Que não me mata, me fortalece, né? Assim que as pessoas falam. Até onde isso se encaixa pra você, você consegue trazer isso pra sua vida de uma forma positiva. E pra finalizar, existe alguma coisa que eu tô deixando acontecer na minha vida, ou que eu tô me deixando levar, sentindo que aquilo não faz parte da minha essência e que eu tô me adaptando demais àquela situação?
onde eu deveria ser mais resistente, ter mais determinação, ter mais foco, procrastinar menos, enfim. Eu consigo identificar o porquê, quando isso começou, de que forma isso começou e o que poderia ser feito para melhorar isso? Faça essas perguntas, anote aí suas conclusões. Isso é um exercício para você. Como eu falei lá no comecinho, se você não acompanhou os outros vídeos, eu vou deixar nos cards ou até na descrição aqui para depois você dar uma olhada, mas o ideal é você assistir esse vídeo um vídeo por dia, né? Uma runa por dia, fazer esses exercícios de autoconhecimento, essas reflexões, porque no final dos 24 dias, na hora que você relê tudo que você escreveu, pode ser que de tantas reflexões que você fez, você tenha mudado a sua forma de pensar em muitas coisas. Você tenha descoberto um lado seu, né, que até então não estava tão claro. Isso que é legal de fazer esses exercícios de autoconhecimento. E as runas ajudam muito nisso. Quando a gente se concentra numa energia, de uma runa em particular, e a gente reflete sobre isso e faz um link com a nossa própria vida, com a nossa própria atitude, com aquilo que a gente está vivendo no momento e aquilo que a experiência que a gente tem, a gente começa a identificar mudanças positivas que a gente fez ou que a gente precisaria fazer. A gente começa a encontrar o nosso propósito, a gente começa a ter novas ideias, a gente começa a querer coisas novas na vida, né? Ter uma vida mais saudável, qualidade de vida, enfim. Então, eu sugiro que você tenha essas anotações, né? Não precisa fazer tudo uma por dia, se você não quiser. Você pode até fazer mais de uma no mesmo dia, aí é com você, o que eu tô passando aqui é só uma sugestão, mas enfim, se você tá gostando, se você acha isso interessante, coloca aí nos comentários, deixa a sua sugestão e as suas dúvidas, e não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilha com seus amigos, nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, chama outras pessoas, porque você fazendo esses exercícios e outras pessoas fazendo esses exercícios, depois a gente consegue até criar uma comunidade, onde todo mundo troca experiências, todo mundo aprende junto. E se o aprendizado das runas vai ficar muito mais fácil, mais rápido, né? Por ter essa vivência, essa associação do que cada runa significa com assuntos e questões da sua própria vida pessoal, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui, amanhã eu tô de volta.